Só recapitulando um pouquinho, na primeira aula nós vimos questões históricas, o que deu ocasião ao sínodo, o que estava acontecendo, na Holanda, e o que motivou o sínodo, um professor da faculdade de Leiden, depois de ser ordenado ao ministério pastoral, uma série de estudos sobre a carta aos Romanos, gerou uma certa controvérsia, e levantou-se um grupo que o apoiou. E vimos que foi esse o motivo que levou ao sínodo, e vimos as questões históricas que estavam acontecendo na Holanda na época. Também vimos a estrutura dos cânones de Dort, como que ela é dividida, os capítulos divididos em artigos, ensinando a doutrina da salvação, e depois uma rejeição de erros, os erros que os remonstrantes, os arminianos, colocaram, o que eles queriam defender e queriam que a igreja aceitasse como doutrina bíblica, Então toda aquela rejeição de erros. Hoje nós vamos entrar na aula, isso foi na primeira aula. Na aula passada nós abordamos então o capítulo 1 da doutrina, E para apoiarmos a doutrina, nós vimos o que o próprio Senhor Jesus fala acerca da doutrina da salvação, ou seja, é uma eleição soberana, é algo que depende da soberania de Deus, a eleição do indivíduo e não do homem pecador. Então o próprio Senhor Jesus explica essa doutrina, onde nós vimos na aula passada, em João 6, de 44 a 65. Hoje nós vamos analisar o segundo capítulo da doutrina e a sua rejeição de erros. Obviamente não vai dar para ver tudo, mas os irmãos leiam em casa. Mas vamos abordar algumas coisas acerca do segundo capítulo da doutrina. Se você quiser abrir aí, só para você acompanhar, o segundo capítulo da doutrina é a morte de Cristo e a redenção do homem através dela. É um capítulo curto, são apenas 9 artigos, E a rejeição de erros também são poucos, são 7 erros que foram refutados nesse segundo capítulo da doutrina. Mas para nós fundamentarmos totalmente nas Escrituras, eu convido os irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Leremos a partir do verso 1 até o verso 18. Vamos ler e acompanhando e comentando um pouco. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então veja que esse capítulo 9, que é um capítulo muito combatido pelos remonstrantes da época e pelos arminianos atuais, esse capítulo, veja a providência de Deus aqui. O apóstolo Paulo já começa dizendo algo que esse capítulo é verdadeiro. Ele diz assim: digo a verdade em Cristo, no início do capítulo. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Não havia motivos nenhum para Paulo mentir e ensinar uma doutrina que não fosse inspirada pelo Espírito Santo. Porque Paulo, o máximo que ele ganhou servindo a Cristo, pela ótica secular, pelo pensamento secular, foram chicotadas, pedradas, rejeições, abandonos, acabou sendo martirizado. Um homem que deixou um alto cargo no Sinédrio, onde ele era um homem poderoso, não só na religião judaica, como na sociedade, porque a religião governava a nação. Então, além de ele ter um alto posto na religião judaica, ele tinha um alto posto social. E era um homem educado por Gamaliel, era um homem muito influente, muito culto, com muitas posses. O apóstolo Paulo não era alguém que estava querendo criar uma seita, chamar a atenção para ele, tirar vantagem de alguma coisa. Não, ele abandonou todos os benefícios que ele tinha, e que não eram poucos. O apóstolo Paulo, ele tinha até o título, embora fosse judeu, ele tinha até o título de cidadão romano. Então ele começa esse capítulo. Então aqueles que combatem o que diz aqui o apóstolo Paulo,
eles simplesmente desconsideram todo um contexto histórico, né? E pegam apenas versículos isolados para combater. Então o apóstolo Paulo ele começa primeiro dizendo isso: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. E aqui então ele vai falar como os judeus eles rejeitaram, né? E ele começa a dizer aqui, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. Eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Porque ele fala, e não pensemos que a palavra de Deus haja de fato falhado, porque o povo eleito eram os judeus. Mas depois nós vamos ver que os eleitos de Deus são os que são herdeiros da promessa, da aliança em Abraão, e não aqueles que nascem na nação de Israel, né? Então ele diz aqui, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Qual é essa promessa feita a Abraão lá em Gênesis 17, né? Começa em Gênesis 12, na verdade conclui a aliança em Gênesis 17. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, pessoas, não só judeus, mas pessoas de todas as nações têm parte na promessa com Abraão. E ele está falando aqui da eleição. Nós vamos ver ele falando aqui da eleição, que vimos na semana passada, como Cristo demonstra que a eleição é soberana, é soberania de Deus. Deus exerce a sua soberania na eleição, né? E o homem quer usurpar para si essa soberania de Deus na eleição. Verso 8, né? Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, ou seja, não só propriamente os que nasceram da linhagem de judeus, filhos de judeus, netos de judeus, tataranetos de judeus, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Em ti serão benditas todas as nações da terra, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. Foi essa promessa que Deus fez a Abraão. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, filho de nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. O professor Armínio, numa de suas séries da carta aos Romanos, quando ele chega no capítulo 9, ele nega que essa eleição é individual, mesmo aqui o apóstolo Paulo dizendo claramente sobre os gêmeos, falando sobre pessoas. Ele diz que isso representava as nações com as quais esses seriam patriarcas dessas nações. No caso, Jacó de Israel e Esaú de Edom, né? Edom se perdeu e Israel seria salvo. Mas não é isso que está dizendo aqui. Aqui está dizendo a eleição pessoal, dando nome, né? E ainda não era, verso 11, ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Nenhum dos dois tinha praticado atos pessoais, nem bons nem maus. Atos pessoais, não o andar de uma nação que seria genérico, né? Uma nação
em qualquer nação do mundo, há pessoas salvas e pessoas perdidas. Esse é o ensino bíblico. Haverá salvos de todas as tribos, de todas as nações. Então o ensino do professor Armínio estava errado, porque se a eleição fosse Israel e Edom, todas as pessoas de Edom deveriam ser condenadas, quando na verdade haverá pessoas salvas de todas as tribos, povos, raças e nações. E alguém pergunta, mas e Sodoma e Gomorra? Ló foi salvo, Ló e seus filhos e seus servos foram salvos de lá. Então, irmãos, o ensino do professor Armínio, ele estava contraditório, e por isso que Francisco Gomares, como vimos na primeira aula, o chamou para conversar 3 vezes, e por 3 vezes ele foi e não explicou, né? Que deu origem ao sínodo de Dort. Quem estiver assistindo esse vídeo e não viu os 2 primeiros, assista os 2 primeiros para se inteirar bem sobre o que estamos falando. O mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Esse me aborreci odiei mesmo, abominei Esaú. Aqui, certa vez alguém perguntou para Charles Spurgeon: nossa, como que pode Deus ter se aborrecido de Esaú? Como que Deus pode ter odiado a Esaú, né? E Spurgeon respondeu: não, porque Deus se aborreceu de Esaú eu posso entender perfeitamente. O que eu não consigo entender é como Deus amou a Jacó. Charles Spurgeon diz isso. O que eu não consigo entender é como Deus ama um pecador. Porque o Deus santo, perfeito, moralmente perfeito, seu caráter totalmente perfeito, ele se aborrecer e odiar quem pratica o mal no mundo é perfeitamente compreensível. O que nós não conseguimos entender de fato é como Deus ama pessoas que não são, que não têm essa santificação e que fazem o mal, como Jacó fez, como todos os outros. E essa foi a resposta que Charles Spurgeon deu, que eu faço minha, essas palavras. Verso 14: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. O R.C. Sproul, ensinando acerca dessa doutrina, ele diz aqui, o apóstolo Paulo ele até previu que pessoas iriam questionar a justiça de Deus. E de fato, ao escrever isso, ele previu isso, que pessoas iriam questionar a justiça de Deus. E até hoje pessoas questionam a justiça de Deus. Então ele se antecipa, o apóstolo Paulo escrevendo esse capítulo, ele se antecipa, e ele diz: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? E ele já responde: de modo nenhum. Então o apóstolo Paulo aqui nesse próprio capítulo, para todos aqueles que ainda questionam a justiça de Deus, o próprio apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele responde neste capítulo: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, veja que Paulo pega aqui a escritura antiga, o Antigo Testamento: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover tem compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então, irmãos, biblicamente, nós podemos entender pessoas que possam dizer o seguinte: professor, olha, eu não consigo entender esse critério de Deus, eu não consigo entender porque Deus escolheu um e Deus não escolheu outro. É possível entender esse questionamento das pessoas, é possível entender, mas a pessoa que professa crer nas Escrituras negar isso é abominável, porque está escrito aqui claramente, e uma criança pode entender o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é que Deus ele é soberano, exerce a sua soberania no mundo, dizendo: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e padecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Certo? Então, o que nós estamos vendo aqui é um Deus sábio, onisciente, que conhece todas as coisas, um Deus que é amor e que é justo, não um Deus falho, não um Deus que tem imperfeições. Se fosse um homem dizendo isso, nós ficaríamos com o coração na mão, porque esse homem poderia cometer uma injustiça.
Esse homem poderia se enganar com as pessoas e escolher pessoas erradas. Esse homem poderia cometer algum ato falho. Mas aqui é o Deus perfeito e santo, em que não vai haver nenhum erro aqui. Nenhum erro. E aqui ele diz: vou ter misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Por que de quem me aprover ter misericórdia? Porque eu sou santo, eu sou bom, eu sou perfeito, não há maldade em mim, não há engano em mim, não há mentira em mim. Tudo o que eu faço é bom, perfeito e agradável. Essa é a minha vontade. É boa, perfeita e agradável. Então está segura essa minha decisão. Eu posso exercer essa soberania. O homem pecador não pode, mas Deus pode. Então nós temos que desumanizar Deus, parar de pensar em Deus como um pai de carne e osso humano. Porque algumas pessoas falam: não, mas você vai escolher um filho seu por uma coisa boa e um filho seu por uma coisa ruim? Eu não. Porque eu sou um homem de carne e osso. Mas Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu não sou soberano sobre a vida do meu filho, dos meus filhos. Mas Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então nós não temos que comparar Deus, que é o Criador da humanidade, com um pai humano, que é caído em pecado também, como todo gênero humano. Então ele diz aqui: vou ter misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, vou ter compaixão de quem me aprover ter compaixão. E Paulo fala no verso 16: assim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, irmãos, nós estamos totalmente, o ser humano, quando eu digo nós, eu digo a humanidade, nós estamos totalmente ou na misericórdia de Deus, ou na justiça de Deus. Agora cada um que olhe para a sua própria vida e veja se está em condições de falar: não, eu quero ficar na justiça de Deus, porque Deus vai me reconhecer como justo. Ou se vai dizer: não, eu quero ficar na misericórdia de Deus, porque eu sei que eu não tenho justiça própria e eu tenho falhas. Eu pessoalmente quero ficar na misericórdia de Deus, e eu agradeço pela misericórdia de Deus, porque se eu ficar na justiça de Deus, eu serei condenado. Serei condenado. Então, glorifico a Deus pela sua misericórdia, né? Então Paulo diz aqui: então não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. É isso que o apóstolo Paulo diz. Agora olha só, aquele que começa o capítulo dizendo: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então, o estudante da Bíblia, a pessoa que quer defender doutrinas, que quer estudar doutrinas, ela tem que fazer como fizeram aqueles teólogos no Sínodo de Dort. Quando aqueles remonstrantes, 46 ministros, após a morte do professor Arminio, quando aqueles 46 ministros fizeram um movimento chamado remonstrância e elaboraram um documento e falaram: não, a doutrina está errada, nós queremos mudar, nós queremos ser ouvidos. E eles conseguiram chamar um sínodo, a igreja, não os remonstrantes, a igreja conseguiu chamar um sínodo internacional. E aqueles teólogos então foram ouvir o que aqueles remonstrantes tinham a dizer. Não foi negado a eles o direito de dizer o que eles queriam dizer. Eles falaram o que eles queriam dizer, que nós vamos ver aqui daqui a pouquinho. E aqueles teólogos então procuraram nas Escrituras o que estava certo de fato. Bom, é isso que vocês estão reivindicando, essa mudança na doutrina? Então vamos ver nas Escrituras. E aí então eles viram as Escrituras, pegaram a resposta das Escrituras, como nós estamos fazendo aqui, só que com outros textos, né? Como domingo passado sábado passado usamos o texto de Cristo, agora estamos usando o texto de Paulo, né? Aos Romanos, usamos João 6, 44, 65, sábado passado, agora estamos usando aqui a carta aos Romanos, para tirar da própria Bíblia como é de fato a doutrina da salvação. Então é inquestionável. Se você pegar a Bíblia, é inquestionável. Se você pegar versículos isolados, você vai questionar, mas se você pegar o contexto, o que está sendo dito realmente, não tem como questionar, né? O texto vai continuar, o capítulo 9 vai continuar aqui falando sobre isso, o 10 e o 11 também, mas eu quero chamar os irmãos para a leitura do capítulo 11.
a partir do verso 1. Olha só, falando ainda sobre Israel. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Veja como Paulo, ele prevê, que essa doutrina de fato iria gerar perguntas, que esse ensino de fato iria gerar perguntas, E ele pergunta novamente, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? O que Deus disse? Os irmãos lembram o que Deus disse quando Elias buscou a Deus e falou: olha, mataram os seus profetas, perseguiram a todos, só fiquei eu. Elias, ele olhava Jezabel e Acabe o perseguindo, porque ele havia matado profetas de Baal, e eles serviam a Baal, e ele não encontrava outro que servisse a Deus Altíssimo. Então ele entra numa espécie de depressão, o Elias. Então ele fica muito triste ali, deprimido, e ele faz uma oração e fala: Senhor, não há mais ninguém, só tem eu. E vocês lembram qual foi a resposta de Deus? Veja a soberania de Deus aqui já nos dias de Elias. É engraçado que os arminianos aceitam isso na época de Elias, aceitam que Deus escolheu o povo judeu em meio ao mundo inteiro, escolheu uma nação. Eles aceitam tudo isso, mas a doutrina da eleição individual eles não aceitam. Agora veja só o que Deus respondeu para Elias. Escrito onde eu estou vendo? Deus não rejeitou o seu povo, verso 2, a quem de antemão conheceu, verso 4, que lhe disse, porém, a resposta divina: reservei. Irmãos, observe, esse aqui é o verbo reservar, ele está na primeira pessoa do singular. Eu reservei. Por exemplo, se nós falarmos assim, conservamos essa cadeira, nós aqui na igreja, nós conservamos essa cadeira, certo? Nós fizemos isso aqui, Agora, Deus, ele fala na primeira pessoa do singular, eu. Aqui no nosso idioma não precisa ter o eu na frente, Então tá, reservei, a primeira pessoa do singular. Reservei uma atitude individual de alguém, no caso Deus, tá? Deus é o sujeito dessa frase. Então aqui, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive o remanescente segundo a eleição da graça. Vocês conseguem entender o que o pastor Paulo está falando aqui? Do mesmo modo que o próprio Deus reservou 7.000 que não se dobraram para Baal. Foi Deus que reservou aquelas pessoas. Da mesma forma, agora ele aplica o mesmo princípio para a eleição da graça. É graça, porque esses 7.000 foi graça de Deus. Esses 7.000 foram salvos, pessoas salvas, junto com Elias, pessoas que não dobraram seus joelhos a Baal, que se mantiveram fiéis a Deus. O próprio Deus fez isso, reservou essas pessoas. Aqui é o mesmo princípio. O apóstolo Paulo ele faz essa comparação. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, isso aqui é depois de Cristo, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então existe um povo remanescente que foi reservado por Deus para a salvação. Da mesma forma que Deus reservou 7.000 homens lá, Deus escolheu a sua igreja, esse povo remanescente aí. Porque Cristo é a plenitude de todos os tempos, a plenitude de tudo. Só existe ainda essa vida secular porque nós estamos aguardando pela longanimidade de Deus que o último eleito seja alcançado. Esse tempo todo que nós estamos passando aqui
em que as pessoas olham e falam, então por que tanta dor e tal? A dor é por causa do pecado, mas ainda permanece isso porque ainda tem eleitos a serem alcançados. Quando o último eleito for alcançado, Cristo volta. É isso aí. Então veja que é a graça de Deus, a doutrina vai falar da soberania absoluta de Deus. E essa soberania, Deus não coloca para o homem decidir o que ele quer, mas é Deus que decide. Reservei para mim 7.000 homens. Verso 6. E se é pela graça, já não é por obras. Do contrário, a graça já não seria graça. E o apóstolo Paulo vem com as perguntas de novo. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Veja que, não diz aqui, ele fala assim, que diremos, pois? O que Israel busca é pela graça, e os outros foram endurecidos. Não diz aqui que os outros se endureceram, diz aqui que os outros foram endurecidos. Uma ação externa endureceu o coração daquelas pessoas. Vocês estão conseguindo entender? Está tendo alguma dúvida aqui? Não? Então, tem até um pouco de gramática aqui que a gente tem que pensar também, né? Para a gente entender bem, porque a gente sabe que ler errado um versículo pode causar problemas. Imagina ler errado uma doutrina toda, né? Que é contextual, tá? Então vamos lá, olha só. Onde que eu estou? Ao 7. O que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Por si só não consegue, mas a eleição alcançou. E os mais foram endurecidos. Então alguns a eleição alcançou, outros endureceu, foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Então, irmãos, é como eu falei, acho que foi na aula passada, não me recordo se foi na aula passada ou na outra. Não se trata aqui de uma queda de braço arminiano e um esforço para falar, olha, nós temos razão, somos nós que estamos certos. Não é isso que se trata. Como não foi isso que se tratou o grande sínodo de Dort. Se o grande sínodo de Dort, se naquela época o objetivo deles era falar, não, nós estamos certos, vocês errados, eles simplesmente excomungavam aquelas pessoas da igreja. Mas foi chamado um sínodo internacional, com teólogos preparados para debaterem a questão, para ouvirem os demonstrantes. Os demonstrantes tiveram oportunidade de chegar à mesa ali e falar o que eles queriam falar. Depois aqueles teólogos foram deliberar. Foram 6 meses de debates. E eles ficaram então ali, pegando biblicamente essas respostas. Agora veja o verso 8, né? Nós lemos agora, né? Deus lhes deu espírito de entorpecimento. Quem deu o espírito de entorpecimento para eles? O próprio Deus. Deus deu o espírito de entorpecimento, olhos para não verem e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. O que significa isso? Significa que Deus é soberano na doutrina da eleição. A doutrina da eleição ela não depende da vontade do homem, não depende de quem quer ou de quem corre, mas depende de Deus usar de misericórdia. Por isso que a nossa resposta é gratidão, porque nós não somos melhores do que os outros. Se nós olharmos para nós mesmos, nós não somos melhores do que os outros. E não é por obras, não é nada que a gente possa ter feito, não é pelos nossos méritos pessoais, certo? Mas pela misericórdia de Deus. Olha, eu sinceramente não consigo entender. Eu não consigo entender por que Deus, se eu considero que outras pessoas, que nem cristãs são, muitas vezes são pessoas melhores do que eu admito isso. Tem pessoas que são melhores do que eu na vida, fazem atitudes melhores muitas vezes, né? E por que eu fui escolhido? Eu não sei e não entendo, mas eu confio na doutrina e eu confio na justiça de Deus, na misericórdia de Deus, na perfeição de Deus. E outra, um atributo que só Deus tem, mas nenhum outro ser tem: onisciência, ou seja, conhece todas as coisas. Então é por isso que a gente não sabe, a gente não entende. Então a gente crê pela fé, a gente crê no que está revelado.
Agora, eu não posso pegar essa revelação e ensinar o contrário do que está escrito aqui. Então não se trata de queda de braço com arminianos. Se trata de nós olharmos o que realmente diz. Eu quero saber o que realmente diz. Para mim não importa reformado, pentecostal, para mim não importa esses títulos aí. Para mim importa o que está revelado, o que Deus revelou. Então Deus revelou isso. Então é isso que eu vou seguir. Porque é isso que Deus revelou. Os irmãos estão entendendo o raciocínio? Então o que nós devemos fazer sempre é... Um pastor, na época que eu era presbiteriano, no começo da minha caminhada, pastor Nelson, ele dizia assim: entre a minha opinião e a opinião de outro homem, eu fico com a minha opinião. Agora, entre a minha opinião e a opinião de Deus, eu fico com a opinião de Deus. Então o que nós devemos fazer é isso: ao olhar para a Bíblia, falar, mesmo que a minha opinião seja diferente dessa, agora, as Escrituras me convenceram. Porque o que está escrito aqui é a revelação de Deus. É o que Deus fala, é a opinião de Deus, é o que Deus decidiu, é como Ele quis fazer as coisas, como Ele aprove, e tudo que Ele faz é bom. Eu não conseguiria salvar uma humanidade. Então eu não quero dizer que Deus está errado e eu estou certo, porque eu não conseguiria. Eu não conseguiria criar todo o universo dizendo haja. Eu não conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria dar o meu filho, caso meu filho tivesse, se meu filho não fosse também pecador como eu não conseguiria dar o meu filho por ter tanto amor assim pelas pessoas. Eu não conseguiria fazer isso. Então, eu não estou em posição de dizer que Deus está cometendo injustiça. Eu simplesmente reconheço que Deus é sábio, soberano, perfeito, e eu creio nele, eu confio nele. Como uma criancinha que não sabe o que o pai vai fazer, mas confia que o pai vai protegê-lo ali para atravessar uma floresta perigosa. Então, irmãos, é isso, é o que está escrito, né? Verso 8: como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Quero convidar os amados à leitura aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 4, um versículo apenas. Os irmãos conhecem bem, mas em função aqui do vídeo, eu quero falar esse versículo. Versos 11 e 12. Jesus respondeu ensinando a parábola do semeador. Jesus respondeu para os seus discípulos. Verso 11. E ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Agora olha a semelhança com o que Paulo falou lá em Romanos 11: para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Por que isso? Porque a soberania da salvação pertence a Deus. É Deus quem escolhe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Jesus fala assim: olha, vocês aí de Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra, lá em Corazim, se tivesse sido feitos milagres que foram feitos no meio de vocês, eles há muito teriam se convertido. Então por que o próprio Deus não fez os milagres lá então? Porque não era seu propósito, não fazia parte do seu decreto, da sua eleição. Então Deus, ele é soberano na sua eleição. Está dando para compreender, irmãos? Tá? Então, nós confiamos no amor de Deus, na misericórdia de Deus, porque Deus é justo e Deus vai punir o pecado será punido, todo o mal será punido. Mas Deus usou de misericórdia para com um povo que Ele escolheu e tirou dessa condenação, que Ele deu graça. No último governo que nós tivemos, o Supremo Tribunal Federal condenou um deputado à prisão. O presidente da República exerceu graça e libertou aquele deputado da prisão, porque é um dos atributos dados ao cargo de presidente da República. Então o presidente, ele pode dar graça. Se o presidente atual quiser exercer de graça e tirar qualquer um que está preso hoje em dia lá, se ele quiser usar dessa graça, ele pode fazer. É um atributo do presidente. Deus é muito maior que o presidente de uma nação, então ele pode usar de graça no que ele quiser. Todos estávamos condenados, todos fomos destituídos da glória de Deus, e todos por justiça deveriam ser condenados, todos seríamos condenados. Mas Deus usou de misericórdia para com o povo. Então algumas pessoas Deus salvou. Os demais, o pecado vai ter que ser, senão Deus não seria justo. O pecado tem que ser condenado.
Agora olha só, que eu já falei para os irmãos várias vezes, né? Sproul disse isso. Ele diz: Deus usou não de justiça, mas de misericórdia com os salvos. Deus usou de justiça com os que se perdem, mas a nenhum Deus usou de injustiça. Deus não cometeu injustiça com nenhum. É a parábola do trabalhador do campo, né? Então, irmãos, vamos voltar lá, Romanos 11, que eu acho que eu já passei o tempo. Vê para mim quanto tempo, por favor, que eu acho que eu já passei o tempo de novo. Eu esqueci de olhar. 36 minutos. Tá. Então, irmãos, nós estamos em Romanos 11, né? Lemos o verso 8. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço, e armadilha em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as tuas costas. E o verso 11, eu vou parar aqui no verso 11, não vou ler mais não. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios para pô-los em ciúme. O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? Que Deus então endureceu o coração daqueles judeus, aqueles que iriam se perder, para que o evangelho chegasse até os gentios. Então existe um propósito sempre bem definido e um fim proveitoso em tudo. Depois os irmãos leiam a respeito do endurecimento de Israel para que o evangelho chegasse aos gentios. Leiam nas suas casas o capítulo 10 e o capítulo 11 da carta aos Romanos, porque aqui vai entrar já, é o mesmo assunto, mas falando de judeus e gentios, né? E nosso propósito aqui é falar dos cânones de Dort.